Meus amigos, Rodrigo Prando aqui para Educa Web Radio e estou aproveitando que eu acabei de gravar um vídeo, mas quero gravar um outro vídeo, né? Uma rápida fala a respeito daquilo que abalou de certa maneira o mundo do catolicismo, que foi o falecimento do Papa Francisco, né? O Papa Francisco, ele foi entendido por muitos como um papa de características progressistas, não um ultraconservador ou um conservador, né? Ele foi reconhecido como alguém com carisma, e existem, assim, dos vários momentos, né, do papa, dois que me chamaram muito a atenção, não é? O primeiro dos momentos do papa foi quando ele de fato saiu eleito do conclave. Ele disse: bom, foram procurar um papa e encontraram no fim do mundo. A gente sabe que o papa, ele é argentino, era argentino, né? Enfim, faleceu, era argentino, né? Alguém diria, mas Argentina, o fim do mundo, né? Para nós brasileiros, que inclusive nos acostumamos a viajar com certa frequência para a Argentina, aqueles que tiveram condições, quando a relação da moeda, né, do real e do peso permitiu, né, muitos brasileiros foram, eu fui muitas vezes, eu sou um apaixonado pela Argentina, especialmente por Buenos Aires, pelas suas livrarias, cafés, restaurantes, enfim. Mas para nós aqui brasileiros, a Argentina está longe de ser o fim do mundo, né? Mas quando o Papa faz essa colocação, ele não faz sem sentido, porque a Igreja Católica, ela é, em larga medida, não raro, eurocêntrica. É uma igreja que tem uma visão a partir dos europeus. Então a gente sabe da força do catolicismo e da importância da instituição da Igreja Católica ao longo de séculos, em que é uma instituição que tem poder. O Papa tem poder, né? E tem poder porque as suas decisões, suas falas, o seu comportamento influenciam milhões de fiéis católicos ao longo do mundo, ao redor do mundo, melhor dizendo. Então, ao longo do tempo e ao redor do mundo, né? E o Papa Francisco, como outros papas, fez esse papel. Então, assim, me chamou muito a atenção ele fazer esta colocação: acharam um papa no fim do mundo. Ou seja, é de uma maneira muito velada uma crítica, né, a esta percepção que muitos têm de que é uma igreja eurocentrista, né? Ou seja, com a preponderância, a visão de mundo dos europeus e toda a carga que isso tem, muitas vezes, em relação a outras culturas e outros povos. Um outro fato que me chamou a atenção, e esse é um fato muito emocionante: uma criança chegou para o Papa chorando, não é? E ela chorando dizia que o seu pai havia falecido e que o pai era ateu. E essa criança estava com medo do pai não ir para o céu. E o Papa Francisco acolheu essa criança e disse, né, que sim, o papai dele estava com Deus, estava no céu, acalmando aquela criança. Não é? Você vê só, disse: seu pai era ateu, mas vocês todos, você e os seus irmãos, foram batizados. Estou falando de memória que eu me lembro disso. E a criança foi se acalmando com a fala serena do Papa Francisco. Eu acho isso muito bonito. Eu acho isso de uma humanidade, de uma generosidade que me parecia de fato o Papa Francisco apresentar. O Papa Francisco era daquelas pessoas que certamente, não estando na posição institucional de Papa, seria uma daquelas pessoas que você, em Buenos Aires, discutiria futebol, tomaria uma taça de vinho, né? Então o Santo Padre se foi e agora existe um conclave, existirá um conclave. Nesse momento nós temos o funeral do Papa e um conclave que é um grande centro de discussão política, cuja pergunta é: quem será o próximo Papa? As casas de apostas começam a trazer os nomes à tona. Parece até que o ChatGPT já fez uma indicação perguntando quem teria as melhores condições. Brasileiros são papáveis, são considerados possíveis papas. Enfim, a grande pergunta é: quem será o próximo papa? Um papa com características mais progressistas, como o Papa Francisco, que inclusive gerou ódio na extrema-direita. Houve muita comemoração, muito ódio em relação ao Papa, dizendo ainda bem que ele morreu e tudo mais, coisas muito ruins, sentimentos muito ruins, mas isso esteve e está presente. E outra ala perguntando se a igreja teria alguém cujo papado seria mais conservador. Para quem não assistiu, eu inclusive assisti
Um pouco antes, né, esperei chegar no streaming, né, na TV por assinatura paga, não fui aos cinemas, mas eu assisti Conclave. Vale a pena assistir porque mostra um pouco como são as discussões políticas, e quando a gente fala de discussão política, nós estamos falando que o elemento do poder é balizador dessas questões, dessas relações. Então eu sugiro muito para quem não assistiu, assistir o filme Conclave, para entender um pouco do que passará nos próximos dias, semanas, em relação à sucessão do Papa Francisco, que infelizmente faleceu depois de padecer um tempo de uma doença, né, uma situação debilitada, uma idade mais avançada. Bom, eu fico por aqui, desejo a todos uma excelente semana, meu mais forte, fraterno e cordial abraço. Você ouviu na Educa Web Radio Política e Sociedade com o professor Rodrigo Prando.